Em uma noite aparentemente comum, uma mulher grávida descobre segredos sombrios sobre seu marido que mudarão sua vida para sempre. Ao revisar o computador dele, encontra provas de uma traição e um crime que abalam os alicerces de seu relacionamento. O que parecia ser uma simples conversa se transforma rapidamente em violência, deixando-a à beira da morte. Abandonada e ferida, sua família lutará para fazer justiça, enquanto ela inicia um longo caminho de recuperação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A brisa quente de março entrava pela janela do apartamento em Moema, um dos bairros mais elegantes de São Paulo, trazendo consigo o som distante do trânsito da avenida. Marina Albuquerque estava sentada no sofá da sala, uma mão apoiada em sua barriga de 7 meses, sentindo os movimentos suaves do bebê que crescia dentro dela. Era uma tarde de terça-feira, dessas em que o tempo parece se arrastar devagar, e ela havia decidido aproveitar para organizar alguns documentos que precisavam ser enviados para o obstetra. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, e ela vestia um vestido leve de algodão azul claro, que acompanhava as curvas da gestação. Aos 32 anos, Marina tinha construído uma vida que, aos olhos de qualquer pessoa, parecia perfeita. Casada há 5 anos com Eduardo Vasconcelos, um empresário bem-sucedido do ramo de importação e exportação, ela havia deixado sua carreira como arquiteta para se dedicar ao casamento, e agora à maternidade que estava por vir. O apartamento onde moravam era um reflexo do sucesso de Eduardo. Decorado com móveis de design italiano, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista privilegiada para o Parque do Ibirapuera, tudo ali respirava sofisticação e conforto. Marina havia participado da decoração usando seu olhar treinado de arquiteta para criar ambientes aconchegantes dentro daquela estrutura moderna. Mas, naquela tarde, enquanto procurava o contrato do plano de saúde em seu próprio computador e não o encontrava, ela sentiu uma pequena pontada de frustração. Eduardo tinha viajado para o Rio de Janeiro na noite anterior, algo relacionado a uma reunião de negócios que se estenderia até o final da semana. Ele havia saído apressado, como sempre, com sua maleta de couro e o terno impecável, deixando um beijo rápido na testa de Marina e uma promessa de ligar assim que chegasse ao hotel. A ligação havia acontecido, breve e formal, com Eduardo explicando que o dia seria corrido e que talvez demorasse para responder mensagens. Marina suspirou, levantando-se do sofá com alguma dificuldade. A barriga pesava e seus pés inchados reclamavam a cada movimento. Ela caminhou até o escritório de Eduardo, um cômodo que ele mantinha sempre trancado, mas cuja chave ela sabia onde ficava guardada. Não era comum ela entrar ali. Eduardo sempre foi muito particular com seu espaço de trabalho, e Marina respeitava isso. Mas naquele momento, ela só precisava de um documento simples, e tinha certeza de que uma cópia estaria arquivada no computador dele. A chave girou na fechadura com um clique suave, e a porta se abriu, revelando o escritório meticulosamente organizado. Uma mesa de mogno dominava o centro do ambiente, com um computador de última geração, porta-retratos com fotos do casal e uma estante repleta de livros de administração e economia. Marina sentou-se na cadeira de couro, sentindo o peso da gravidez pressionar sua lombar, e ligou o computador. Enquanto a máquina iniciava, ela observou as fotos na mesa. Uma delas era do casamento, 5 anos atrás, na fazenda da família de Eduardo, no interior de São Paulo. Ela sorria radiante no vestido branco e Eduardo, ao seu lado, tinha aquele olhar de certeza e conquista que ela conhecia tão bem. Outra foto mostrava os dois em uma viagem a Fernando de Noronha, no 2º ano de casamento, abraçados em frente ao mar cristalino. Momentos felizes que pareciam tão reais, tão sólidos. O computador finalmente abriu, pedindo uma senha. Marina franziu a testa. Eduardo nunca havia colocado senha antes, ou pelo menos, não que ela soubesse. Tentou-a,
Data de nascimento dele. Nada. Tentou a data do casamento. Nada. Depois de algumas tentativas frustradas, ela quase desistiu, mas então se lembrou de uma combinação que Eduardo usava em outros lugares. Uma sequência que envolvia o nome da empresa dele e alguns números. Digitou. E, para sua surpresa, a tela desbloqueou. Marina começou a procurar pelos arquivos, navegando pelas pastas organizadas por ano e categoria. Documentos da empresa, contratos, planilhas financeiras, apresentações. Tudo muito profissional e ordenado, exatamente como Eduardo era em seus negócios. Ela estava prestes a encontrar o que procurava, quando acidentalmente clicou em uma pasta que não tinha nome, apenas um símbolo de estrela. Algo dentro dela hesitou. Uma intuição feminina, talvez. Aquele sexto sentido que às vezes sussurra alertas que a razão ainda não consegue compreender. Ela olhou para a tela, para aquela pasta sem nome, e sentiu seu coração acelerar levemente. Por um momento, pensou em fechar tudo e procurar o documento em outro lugar. Mas a curiosidade, misturada com uma ansiedade inexplicável, a fez clicar. A pasta abriu revelando uma série de subpastas, cada uma identificada com iniciais: RM, transferências, planejamento, fotos. Marina sentiu a boca ficar seca. Suas mãos tremiam levemente sobre o mouse enquanto ela clicava na primeira pasta, a de iniciais. Dentro havia documentos escaneados, e-mails impressos em PDF e arquivos de texto. Ela abriu o primeiro documento e as palavras que leu fizeram seu mundo começar a girar. Eram mensagens, conversas entre Eduardo e alguém chamada Rafaela Montenegro. Mensagens que começavam formais, profissionais, discutindo o que parecia ser uma parceria de negócios. Mas à medida que Marina rolava a tela, lendo data após data, as mensagens mudavam de tom. Tornavam-se íntimas, pessoais, românticas. Amor, mal posso esperar para te ver amanhã. Esse hotel em Campos do Jordão vai ser perfeito para nós. Rafa, você é a melhor coisa que me aconteceu. Não sei como vivi tanto tempo sem sentir isso. Eduardo, já disse para minha família que estou em uma viagem de trabalho. Temos o fim de semana inteiro só para nós. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Sua respiração ficou presa na garganta e suas mãos agarraram a borda da mesa. O bebê se mexeu dentro dela, um chute forte, como se sentisse a angústia da mãe. Ela fechou os olhos, tentando processar o que estava lendo, tentando encontrar uma explicação racional qualquer, coisa que pudesse justificar aquelas palavras. Mas não havia justificativa. As mensagens eram claras, diretas, inequívocas. Havia datas, horários, lugares, hotéis onde eles se encontraram, jantares em restaurantes caros, viagens que Eduardo disse serem de trabalho, mas que agora Marina percebia terem sido encontros românticos com outra mulher. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Marina abriu a pasta Transferências. Dentro havia extratos bancários, comprovantes de pagamentos, registros de transferências. Valores altos enviados regularmente para uma conta em nome de Rafaela Montenegro. 5.000 reais aqui, 10.000 ali, 20.000 em outra data. Algumas transferências tinham descrições: apartamento, viagem à Europa, carro. Marina sentiu náusea subindo pela garganta. Eduardo estava sustentando outra mulher. Estava construindo uma vida paralela, usando o dinheiro do casal, o patrimônio que eles haviam construído juntos, para financiar um romance secreto. E não era algo recente. As mensagens mais antigas datavam de 2 anos atrás. 2 anos. Marina fez as contas rapidamente na cabeça. 2 anos atrás, ela ainda estava trabalhando, contribuindo com sua própria renda para a conta conjunta do casal. Parte do dinheiro que ela havia ganhado com seu trabalho estava ali, sendo transferido para a amante de seu marido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, silenciosas no início, depois em soluços que ela não conseguia controlar. Ela abriu a pasta Fotos com um misto de terror e necessidade de saber toda a verdade. E lá estavam eles, Eduardo e Rafaela, em restaurantes elegantes, em praias paradisíacas,
em quartos de hotel. Rafaela era uma mulher mais jovem, aparentava ter por volta de 28 anos, cabelos loiros longos, corpo esbelto, sorriso confiante. Nas fotos, Eduardo sorria de uma forma que Marina não via há anos. Um sorriso genuíno, relaxado, apaixonado. Havia uma foto em particular que partiu o coração de Marina completamente. Eduardo e Rafaela estavam em frente à Torre Eiffel, abraçados com a cidade de Paris iluminada ao fundo. Marina se lembrou daquela viagem. Fazia 1 ano. Eduardo havia dito que ia a Paris para uma feira de negócios e que não fazia sentido ela ir junto porque ele estaria ocupado o tempo todo em reuniões. Ele havia mandado algumas fotos de pontos turísticos, dizendo que aproveitava os intervalos para conhecer a cidade. Marina havia ficado em casa sozinha, acreditando piamente em cada palavra dele. Agora, olhando para aquela foto, ela percebia que ele não estava em reuniões. Estava com Rafaela, passeando pela cidade do amor, criando memórias que deveriam ser do casal, mas que eram de uma farsa, de uma mentira elaborada e cruel. Marina não sabia há quanto tempo estava ali, sentada naquela cadeira, olhando para a tela do computador, quando sentiu uma dor aguda atravessar seu abdômen. Foi tão intensa que ela se curvou para frente, ofegante. O bebê estava se mexendo muito, como se também estivesse angustiado. A dor passou, mas deixou Marina assustada. Ela sabia que estresse intenso podia afetar a gravidez, mas naquele momento não conseguia controlar as emoções que a dominavam. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e abriu o aplicativo de mensagens. A última conversa com Eduardo mostrava mensagens dela, perguntando se ele havia chegado bem, se a reunião tinha sido produtiva, se ele estava se alimentando direito. As respostas dele eram curtas, monossilábicas. Sim. Tudo bem. Não posso falar agora. Agora ela entendia por quê. Ele provavelmente estava com Rafaela. Marina respirou fundo, tentando se acalmar, tentando pensar com clareza, apesar do turbilhão de emoções. Ela precisava confrontá-lo. Precisava ouvir da boca dele, olhando nos olhos dele, a verdade sobre tudo aquilo. Mas parte dela tinha medo. Medo do que ele diria. Medo de como reagiria. Medo de que confrontá-lo significasse o fim definitivo de tudo que ela havia construído nos últimos 5 anos. Ela olhou ao redor do escritório, para os livros, os diplomas emoldurados na parede, os troféus de conquistas empresariais. Tudo ali representava sucesso, poder, estabilidade. Mas embaixo daquela fachada perfeita havia mentiras, traição, engano. Marina sentiu raiva crescendo dentro dela, uma raiva quente e pulsante que competia com a dor e a tristeza. Ela voltou ao computador e abriu a pasta Planejamento. Dentro, havia documentos ainda mais perturbadores. Um contrato de compra de um apartamento em nome de Rafaela Montenegro, no bairro dos Jardins, um dos mais nobres de São Paulo. O apartamento havia sido comprado há 6 meses, e o valor era astronômico, 3 milhões de reais. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 3 milhões. O dinheiro da conta conjunta. O dinheiro que deveria estar sendo guardado para o futuro do bebê, para a educação dele, para a segurança da família. Havia também um documento que parecia ser o esboço de um plano. Anotações digitadas de forma fragmentada, mas que juntas formavam uma narrativa assustadora. Eduardo estava planejando se separar de Marina, mas de uma forma que o deixasse com a maior parte do patrimônio. Ele havia consultado advogados sobre como estruturar a separação de bens, sobre como proteger seus ativos empresariais, sobre como argumentar que o dinheiro investido na empresa não deveria ser dividido. Marina leu aquelas anotações com horror crescente. Eduardo não estava apenas traindo ela, ele estava planejando abandoná-la, grávida, e ainda por cima tentar deixá-la sem nada ou com o mínimo possível. Ele estava articulando tudo nos mínimos detalhes, consultando profissionais, movendo dinheiro, preparando o terreno para uma separação que ele controlaria completamente. As lágrimas caíam livremente agora, molhando o vestido de Marina, manchando o tecido azul claro. Ela sentiu outra dor no abdômen, mais forte dessa vez,
que a fez dobrar sobre si mesma. O bebê estava inquieto, mexendo-se constantemente, e Marina colocou ambas as mãos sobre a barriga, tentando acalmá-lo, tentando se acalmar. Calma, meu amor, ela sussurrou para o bebê, a voz embargada. A mamãe está aqui. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas será que ia? Como poderia estar tudo bem depois do que ela acabara de descobrir? Como poderia construir uma vida para seu filho sobre os escombros de um casamento destruído por mentiras? Marina fechou o computador e levantou-se lentamente da cadeira. Seus pés doíam, sua cabeça latejava, e ela sentia como se estivesse flutuando, desconectada da realidade. Saiu do escritório, fechando a porta atrás de si, e caminhou até o quarto. Sentou-se na cama que dividia com Eduardo, aquela cama king size com lençóis de algodão egípcio, e olhou ao redor. Quantas noites ela havia dormido ali, ao lado dele, sem desconfiar de nada. Quantas vezes ele havia se deitado naquela cama, depois de um dia inteiro com Rafaela, e fingido normalidade? Quantas mentiras haviam sido ditas naquele quarto, naquele espaço que deveria ser sagrado de intimidade e confiança? O celular vibrou no bolso do vestido. Era uma mensagem de Eduardo. Reunião terminou mais tarde. Vou jantar com uns clientes. Não me espere acordada. Beijo. Marina olhou para a mensagem e algo dentro dela se quebrou definitivamente. A raiva que ela estava sentindo explodiu, tomando conta de cada célula do seu corpo. Ela não ia esperar. Não ia fingir que estava tudo bem. Não ia permitir que ele continuasse com aquela farsa enquanto ela, grávida do filho dele, era enganada e humilhada. Ela digitou uma resposta, os dedos voando sobre a tela do celular. Precisamos conversar agora. Ligue para mim assim que puder. A resposta de Eduardo demorou 15 minutos. Tempo suficiente para Marina sentir a ansiedade crescer ainda mais. Amor, está tudo bem? O bebê está bem? Marina respirou fundo antes de responder. O bebê está bem, mas eu não estou. Preciso falar com você. É urgente. Dessa vez, o telefone tocou quase imediatamente. Eduardo ligando. Marina atendeu, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz preocupada dele já estava falando. Marina, o que aconteceu? Você está me assustando. Teve alguma contração? Precisa ir ao hospital? A preocupação na voz dele soava tão genuína que Marina quase duvidou do que havia descoberto. Quase. Mas então ela se lembrou das fotos, das mensagens, das transferências de dinheiro. Abri seu computador hoje, ela disse, a voz fria e controlada, surpreendendo-se com a própria firmeza. Estava procurando o contrato do plano de saúde, mas encontrei outras coisas, muitas outras coisas. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Marina podia ouvir a respiração de Eduardo, rápida, tensa. Ela esperou, dando a ele a chance de dizer alguma coisa, de explicar, de tentar justificar o injustificável. Marina, eu posso explicar, ele finalmente disse, a voz mudando de tom, ficando defensiva. Não é o que você está pensando. Não é o que estou pensando. Marina sentiu a raiva voltar com força total. Então me diga, Eduardo, o que exatamente não é? As mensagens românticas com Rafaela Montenegro? As transferências de milhares de reais para a conta dela? O apartamento de 3 milhões que você comprou para ela? As viagens que você disse serem de trabalho, mas que na verdade eram encontros românticos? Me diga, qual dessas coisas não é o que estou pensando? Eduardo ficou em silêncio novamente, mas dessa vez Marina podia ouvir. Vozes ao fundo abafadas, como se ele estivesse tampando o microfone do telefone. Quando ele voltou a falar, sua voz estava diferente, mais fria, mais calculista. Marina, você está grávida, está emotiva. Vamos conversar sobre isso quando eu voltar, pessoalmente. Não é uma conversa para ter por telefone. Emotiva. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram lágrimas de raiva pura. Você me trai por 2 anos, desvia dinheiro do casal para sustentar sua amante, planeja me abandonar grávida e ainda tem a audácia de me chamar de emotiva? Eu não planejei te abandonar, Eduardo respondeu, mas havia hesitação em sua voz. Você está tirando as coisas de contexto. Contexto? Li suas anotações, Eduardo. Vi os documentos.
Você consultou advogados sobre como me deixar com o mínimo possível na separação. Que contexto existe para isso? Eduardo respirou fundo, e Marina podia sentir que ele estava tentando manter o controle da situação. Olha, Marina, sim, eu conheço Rafaela. Sim, tivemos um relacionamento. Mas não é o que você está imaginando. Ela é uma parceira de negócios. Os investimentos que fiz foram empresariais, não pessoais. Você está confundindo as coisas. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava mentindo descaradamente, tentando manipular a realidade mesmo depois de pego em flagrante. Parceira de negócios? Ela riu, um riso amargo, sem humor. Parceiros de negócios se abraçam em frente à Torre Eiffel, trocam mensagens dizendo: mal posso esperar para te ver, amor. Eduardo, pelo menos tenha a decência de não me insultar com mentiras ainda piores. Houve um longo silêncio, e Marina percebeu que havia vencido essa rodada. Ele não tinha como negar o inegável. Marina, ele finalmente disse, a voz agora carregada de frustração mal disfarçada. Vamos conversar pessoalmente. Vou voltar para São Paulo amanhã. Não, Marina disse firmemente. Você vai voltar hoje, agora. Ou eu ligo para toda a sua família e conto tudo o que descobri. Ligo para seus sócios, para seus clientes, para todos que precisam saber que tipo de homem você realmente é. Você não vai fazer isso, Eduardo disse, mas havia incerteza em sua voz. Experimente me testar, Marina respondeu, e desligou o telefone. Ela sentou-se ali, na cama, com o celular na mão, tremendo. Parte dela não conseguia acreditar que havia tido aquela coragem, que havia confrontado Eduardo daquela forma. Mas outra parte dela, uma parte que ela não sabia que existia, sentia-se estranhamente forte. Ela não ia ser vítima silenciosa. Não ia aceitar ser enganada e descartada sem lutar. Outra dor atravessou seu abdômen, mais intensa dessa vez, fazendo-a gemer baixinho. O bebê estava se mexendo muito, chutando repetidamente, como se pudesse sentir toda a tensão e angústia da mãe. Marina se deitou de lado, na posição que o médico havia recomendado para aliviar o desconforto, e tentou respirar profundamente. Vai ficar tudo bem. Ela sussurrou para o bebê novamente, uma mão acariciando a barriga. A mamãe vai cuidar de você. Vamos ficar bem, eu prometo. Mas enquanto dizia essas palavras, Marina não tinha certeza se estava tentando convencer o bebê ou a si mesma. Porque naquele momento, com toda a verdade escancarada diante dela, com seu mundo desmoronando, ela não sabia como as coisas poderiam ficar bem novamente. O telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Estou pegando o primeiro voo. Chego em São Paulo às 11 da noite. Não faça nada até eu chegar, por favor. Marina não respondeu. Ela apenas ficou ali, deitada, sentindo o bebê se mexer, sentindo as lágrimas molharem o travesseiro, sentindo o peso esmagador da traição e da desilusão. E enquanto a tarde dava lugar à noite, e as luzes da cidade começavam a se acender lá fora, Marina Albuquerque se preparava mentalmente para a confrontação que mudaria sua vida para sempre. As horas seguintes passaram em uma névoa de ansiedade e dor crescente. Marina havia tentado se acalmar, havia tentado descansar como o obstetra sempre recomendava, mas seu corpo parecia ter declarado guerra contra ela mesma. As contrações irregulares que havia sentido mais cedo continuavam, espaçadas, mas intensas, fazendo-a se curvar de dor a cada 20 ou 30 minutos. O bebê continuava agitado, mexendo-se constantemente, e Marina sabia que algo não estava bem. Ela ligou para sua médica, doutora Cecília, uma obstetra experiente que a acompanhava desde o início da gravidez. Relatou as contrações, o estresse intenso que estava sentindo, a descoberta que havia feito. A doutora Cecília ouviu tudo com atenção. Sua voz calma, mas preocupada do outro lado da linha. Marina, preciso que você me escute com atenção. A médica disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Estresse emocional intenso pode afetar sua gravidez, especialmente nessa fase. As contrações que você está sentindo podem ser um sinal de que seu corpo está respondendo ao trauma emocional.
Você está com 32 semanas e qualquer complicação agora pode ser séria. Preciso que você venha ao hospital para uma avaliação. Mas meu marido está voltando hoje à noite, Marina protestou fracamente. Preciso conversar com ele, preciso... Marina, a doutora Cecília interrompeu firmemente. Você e seu bebê são a prioridade agora. Tudo o mais pode esperar. Chame um táxi ou peça para alguém te levar. Vou te esperar no hospital. Marina concordou relutantemente. Ela ligou para Clarice, a empregada que trabalhava na casa 3 vezes por semana e que sempre foi muito carinhosa com ela. Clarice morava no bairro vizinho e, ao ouvir a urgência na voz de Marina, não hesitou em vir buscá-la. 40 minutos depois, Marina estava sentada no banco de trás do carro de Clarice, segurando a barriga, respirando profundamente a cada contração. Dona Marina, a senhora está muito pálida, Clarice dizia, olhando pelo retrovisor com preocupação evidente. Eu sempre disse que o senhor Eduardo trabalha demais e deixa a senhora muito sozinha. Não faz bem para uma mulher grávida ficar tanto tempo só. Marina não tinha forças para responder. Ela apenas fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração, tentando acalmar o bebê que não parava de se mexer dentro dela. No hospital, a doutora Cecília a esperava na entrada do pronto atendimento obstétrico. Ela levou Marina imediatamente para uma sala de exame, conectou monitores para verificar os batimentos cardíacos do bebê e examinou-a cuidadosamente. O rosto da médica, sempre tão tranquilo e confiante, mostrava sinais de preocupação. Marina, você está tendo contrações prematuras, ela explicou depois de analisar os resultados. O colo do útero começou a dilatar levemente, o que não deveria estar acontecendo nesta fase. Vou te internar para monitoramento. Precisamos estabilizar essas contrações e garantir que seu bebê fique onde está até pelo menos completar 37 semanas. As palavras da médica caíram sobre Marina como um balde de água fria. Internar, monitoramento, risco de parto prematuro. Tudo isso por causa do estresse, do choque emocional que a descoberta da traição havia causado. Ela colocou as mãos sobre a barriga, sentindo a culpa apertar seu peito. É minha culpa, ela sussurrou, as lágrimas começando a cair novamente. Eu não deveria ter me estressado tanto. Eu deveria ter pensado no bebê primeiro. A doutora Cecília sentou-se ao lado da cama onde Marina estava deitada e segurou sua mão com firmeza. Marina, olhe para mim, ela disse, esperando até que Marina levantasse os olhos vermelhos e inchados. Você não tem culpa de nada. Seu marido é quem causou isso. Suas reações são completamente naturais diante do que você descobriu. Qualquer mulher no seu lugar reagiria da mesma forma. Agora, o que precisamos fazer é cuidar de você e do seu bebê. O resto pode esperar. Marina assentiu, mas a culpa ainda pesava em seu coração. Ela permitiu que as enfermeiras a ajudassem a vestir a camisola hospitalar, a conectassem aos soros e monitores, a instalassem-na em um quarto privativo. Enquanto o medicamento para inibir as contrações começava a fazer efeito através do soro, Marina sentiu seu corpo finalmente relaxar um pouco. O bebê também pareceu se acalmar, os movimentos ficando mais suaves. Ela pegou o celular e viu várias mensagens de Eduardo. Ele havia pousado em São Paulo e estava a caminho do apartamento. Ao descobrir que ela não estava lá, havia entrado em pânico. As mensagens se acumulavam. Onde você está? Marina, me responda. A Clarice me disse que você foi para o hospital. O que aconteceu? O bebê está bem? Estou indo para aí. Qual hospital? Marina respirou fundo antes de responder. Parte dela não queria vê-lo, não queria ter que olhar para o rosto dele depois de tudo que descobrira. Mas outra parte sabia que essa conversa era inevitável. Ela digitou o nome do hospital e o número do quarto, e então desligou o celular, não querendo lidar com mais mensagens. 20 minutos depois, a porta do quarto se abriu bruscamente. Eduardo entrou apressado, ainda vestindo o terno de viagem, a gravata afrouxada, os cabelos ligeiramente despenteados. Aos 37 anos, ele era um homem bonito, de estatura mediana, cabelos escuros bem cortados,
olhos castanhos que sempre pareceram sinceros, mas agora, olhando para ele, Marina via apenas um estranho, alguém que ela nunca realmente conheceu. Marina, ele disse, aproximando-se rapidamente da cama. Meu Deus, o que aconteceu? O bebê está bem? Marina virou o rosto, não querendo que ele a tocasse, quando ele estendeu a mão em sua direção. O bebê está estabilizado, ela disse, a voz fria e distante. Estou tendo contrações prematuras, por causa do estresse emocional que você me causou. Eduardo parou, a mão ainda suspensa no ar, e então a deixou cair ao lado do corpo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Marina, eu sinto muito. Ele começou, mas ela o cortou imediatamente. Você sente muito? Marina virou-se para encará-lo, os olhos ardendo de raiva e dor. Você me trai por 2 anos, desvia milhões de reais da nossa conta conjunta para sustentar sua amante, compra um apartamento para ela, planeja me abandonar grávida e ainda tem coragem de dizer que sente muito? Eduardo baixou o olhar e, pela primeira vez, Marina viu algo que poderia ser vergonha em seu rosto. Mas não era suficiente. Nada do que ele pudesse dizer seria suficiente. Deixe-me explicar, ele disse, levantando os olhos novamente. Tudo começou há 2 anos, quando eu conheci Rafaela em um evento de negócios. Ela é consultora de comércio internacional e, inicialmente, nossa relação era puramente profissional. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. Poupem-me dos detalhes de como vocês se apaixonaram, Marina disse, a voz cortante. Vá direto ao ponto. Por que você fez isso? Por que não simplesmente me disse que queria se separar? Por que teve que me enganar, me mentir, me fazer de idiota? Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina conhecia bem, que ele sempre fazia quando estava nervoso ou desconfortável. Porque eu não sabia o que fazer, ele admitiu. Quando percebi que estava desenvolvendo sentimentos por Rafaela, você e eu já estávamos casados há 3 anos. Tínhamos uma vida construída juntos, famílias que se conheciam, expectativas sociais. E então, você ficou grávida. E eu achei que isso mudaria as coisas, que eu me desconectaria de Rafaela e voltaria completamente para você. Mas não voltou, Marina completou amargamente. Não voltei, Eduardo confessou. Eu tentei. Juro que tentei. Mas quanto mais eu tentava me afastar de Rafaela, mais eu percebia que era com ela que eu queria estar. E então comecei a planejar. Comecei a pensar em como poderia me separar de você de uma forma que não destruísse tudo o que construí na minha vida profissional. Marina sentiu náusea ao ouvir essas palavras. Ele estava basicamente admitindo que a havia usado, que havia ficado com ela apenas para manter as aparências, para não atrapalhar sua vida perfeita. E o dinheiro? Ela perguntou. Os 3 milhões do apartamento? As transferências constantes? Como você justifica isso? Eduardo hesitou, e Marina viu a luta interna em seus olhos. Ele estava decidindo quanto da verdade revelar, calculando o que poderia admitir e o que deveria negar. Rafaela precisava de um lugar para morar. Ele finalmente disse. Ela havia se mudado de Curitiba para São Paulo para estar mais perto de mim, e eu achei que era minha responsabilidade ajudá-la. Sua responsabilidade? Marina riu, um riso sem humor. E eu? E seu filho? Essas não eram suas responsabilidades? O dinheiro que você usou era nosso, Eduardo. Era do nosso casamento, da nossa família. Você não tinha direito de usá-lo para sustentar sua amante. Eu sei, Eduardo disse baixinho. Eu sei que errei. Eu sei que fiz tudo errado. Mas Marina precisa entender, eu estava dividido. Estava tentando fazer todo mundo feliz e acabei fazendo tudo errado. Fazer todo mundo feliz? Marina sentiu a raiva explodir dentro dela novamente. Você estava pensando apenas em você mesmo, em ter tudo o que queria sem consequências. Você queria a esposa perfeita em casa, a amante excitante nos hotéis de luxo, o bebê a caminho, a reputação intocada. Você é egoísta, Eduardo. Egoísta e covarde. A voz de Marina havia subido de tom e uma enfermeira abriu a porta, preocupada. Está tudo bem aqui? Dona Marina, a senhora precisa se acalmar.
Seus batimentos cardíacos estão acelerados. Eduardo levantou-se imediatamente. Vou sair, ele disse. Marina, preciso que você se acalme e pense no bebê. Vamos conversar depois, quando você estiver mais calma. Não, Marina disse firmemente. Não vou me acalmar. Não até você me dizer tudo. Tudo, Eduardo. Quero saber quanto dinheiro você desviou. Quero saber qual era seu plano exato para a separação. Quero saber cada detalhe da sua farsa. A enfermeira olhou de Marina para Eduardo, claramente desconfortável com a situação. Senhor, acho melhor o senhor se retirar. Ela disse educadamente, mas com firmeza. A paciente precisa de repouso. Eduardo assentiu, pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, ele se virou uma última vez. Marina, eu nunca quis te machucar. Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Eu pensei que poderia controlar a situação, que poderia encontrar uma forma de sair disso sem causar tanto dano. Mas eu estava errado. E eu sinto muito. Verdadeiramente sinto muito. Suas desculpas não significam nada, Marina disse, as lágrimas voltando a escorrer. Vá embora. Vá para sua Rafaela. Vá para a vida que você escolheu. Mas saiba que você perdeu muito mais do que acha que perdeu. Você perdeu a chance de conhecer seu filho, de ser um pai presente, de ter uma família de verdade. E isso você nunca vai conseguir de volta. Eduardo ficou parado por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas então simplesmente saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina desabou em lágrimas. A enfermeira veio até ela, ajustando os travesseiros, verificando os monitores, oferecendo palavras gentis de consolo. Mas nada podia aliviar a dor que Marina sentia, uma dor que ia além do físico, que penetrava fundo em sua alma, despedaçando tudo o que ela havia acreditado sobre sua vida, seu casamento, seu futuro. Ela passou os 3 dias seguintes naquele quarto de hospital, em observação constante. As contrações haviam diminuído significativamente com a medicação e o bebê estava estável, mas a doutora Cecília queria ter certeza de que não haveria mais complicações. Durante esses dias, Marina recebeu visitas de sua família, que havia ficado sabendo da situação. Seus irmãos Rodrigo e Juliana chegaram juntos no 2º dia de internação. Rodrigo, 2 anos mais velho que Marina, era advogado, sócio de um escritório respeitado em São Paulo. Juliana, 3 anos mais nova, era professora universitária, casada e mãe de 2 filhos. Ambos ficaram chocados ao ouvir toda a história. Eu sempre soube que tinha algo de errado com o Eduardo, Rodrigo disse caminhando de um lado para o outro do quarto claramente furioso. Aquela atitude de dono do mundo, aquele jeito de achar que o dinheiro resolve tudo. Mas nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso com você. Juliana estava sentada na cama ao lado de Marina, segurando sua mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, você não vai ficar sozinha nisso, ela disse com firmeza. Nós estamos aqui. A família está aqui. Vamos te ajudar com tudo o que você precisar. Eu preciso de um advogado, Marina disse, olhando para Rodrigo. Preciso proteger meu filho. Preciso garantir que Eduardo não saia dessa ileso. Que ele não consiga executar o plano que estava montando para me deixar sem nada. Rodrigo sentou-se do outro lado da cama, pegando a outra mão de Marina. Vou cuidar disso pessoalmente, ele prometeu. Mas primeiro preciso que você me conte tudo nos mínimos detalhes. Tudo que você encontrou no computador dele, tudo o que ele disse, tudo o que você sabe. Vamos construir um caso sólido. Marina passou a próxima hora relatando cada detalhe, cada mensagem que havia lido, cada transferência que havia visto, cada documento que havia descoberto. Rodrigo tomava notas em seu tablet, fazendo perguntas específicas, pedindo esclarecimentos. Sua mente jurídica já estava trabalhando, montando estratégias, antecipando movimentos. Você ainda tem acesso ao computador dele? Rodrigo perguntou. Sim, Marina respondeu. Ele não sabe que descobri a senha. Ótimo. Quando você sair daqui, vamos precisar fazer cópias de tudo que você encontrou. E-mails, documentos, comprovantes de transferências, tudo. Vamos precisar de provas físicas para o processo. Processo?
Marina perguntou, ainda não havia pensado tão longe. Sim, Marina, Rodrigo disse gentilmente, mas com seriedade. Você vai precisar entrar com um pedido de separação e vai ter que lutar pelos seus direitos e pelos direitos do seu filho. Eduardo cometeu desvio de patrimônio conjugal, isso é documentado. Ele usou dinheiro da sociedade conjugal para beneficiar uma terceira pessoa. Isso é grave e vamos usar isso a nosso favor. Nos dias seguintes, enquanto Marina se recuperava no hospital, Rodrigo começou a trabalhar. Ele reuniu uma equipe de advogados especializados em direito de família e direito patrimonial. Juntos, eles começaram a traçar uma estratégia legal complexa que visava não apenas proteger Marina e o bebê, mas também responsabilizar Eduardo por suas ações. Marina recebeu alta no 5º dia. As contrações haviam cessado completamente e o bebê estava saudável e ativo. A doutora Cecília deu recomendações estritas, repouso absoluto, evitar qualquer tipo de estresse, alimentação balanceada e acompanhamento semanal até o final da gestação. E Marina, a médica disse antes dela sair, sei que é difícil, mas preciso que você foque apenas no seu bem-estar e no do bebê agora. Todo o resto, por mais importante que pareça, precisa ficar em segundo plano. Seu corpo passou por um trauma, tanto físico quanto emocional. Você precisa se curar. Marina prometeu seguir todas as recomendações. Juliana insistiu que ela fosse morar temporariamente em sua casa, onde ela e o marido, Bruno, poderiam cuidar dela. Marina aceitou, sabendo que não tinha condições emocionais de voltar para o apartamento que compartilhava com Eduardo, para aquele espaço cheio de memórias que agora eram manchadas por mentiras. Eduardo tentou fazer contato diversas vezes durante esses dias. Ligações, mensagens, até mesmo tentou ir ao hospital, mas Rodrigo havia instruído a segurança a não permitir sua entrada. As mensagens que ele enviava oscilavam entre pedidos de desculpas, tentativas de justificação e, eventualmente, ameaças veladas sobre como as coisas poderiam complicar se Marina não fosse razoável. Foi quando Rodrigo percebeu que Eduardo estava começando a montar sua própria defesa, provavelmente aconselhado por seus advogados. As mensagens se tornaram mais cautelosas, mais calculadas. Eduardo estava claramente tentando construir uma narrativa onde ele era menos culpado, onde as coisas não eram tão graves quanto Marina estava fazendo parecer. Ele está se preparando para a batalha legal, Rodrigo explicou para Marina uma noite, enquanto jantavam na casa de Juliana. Ele sabe que você descobriu tudo e agora está tentando minimizar os danos. Por isso é crucial que consigamos todas aquelas provas do computador dele antes que ele tenha chance de apagá-las. Marina assentiu. Ela havia evitado pensar muito sobre o apartamento, sobre ter que voltar lá, ter que entrar naquele espaço que já não parecia mais seu. Mas ela sabia que era necessário. Vou amanhã, ela disse decidida. Juliana pode ir comigo. Vamos copiar tudo o que precisamos. E foi exatamente isso que fizeram. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo estava em uma reunião, confirmado por um de seus funcionários que Rodrigo havia contatado discretamente, Marina e Juliana entraram no apartamento. Era estranho estar ali novamente. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. As paredes que antes representavam segurança agora pareciam sufocantes. Os móveis, que ela havia escolhido com tanto cuidado agora, eram apenas objetos sem significado. Marina foi direto ao escritório de Eduardo. Ligou o computador, entrou com a senha que sabia de cor agora e começou a copiar tudo. E-mails, documentos, planilhas, fotos, conversas. Tudo foi transferido para um pendrive que Rodrigo havia fornecido. Juliana ficava de guarda, olhando pela janela, pronta para avisar se Eduardo aparecesse inesperadamente. Levou 2 horas, mas quando terminaram, Marina tinha em mãos todas as provas que precisava. Prova da traição, prova do desvio de dinheiro, prova dos planos de Eduardo para a separação. Tudo devidamente documentado, com datas, valores, nomes. Antes de sair, Marina passou pelo quarto uma última vez. Olhou para a cama onde havia dormido tantas noites, para o closet onde suas roupas ainda estavam penduradas,
para as fotos na parede que agora pareciam mentiras emolduradas. Ela pegou apenas algumas peças de roupa essenciais, alguns documentos pessoais e uma foto sua com sua mãe, que havia falecido 3 anos atrás. Era a única coisa naquele apartamento que ainda tinha valor real para ela. Quando saíram, Marina trancou a porta e deixou as chaves na caixa de correio. Ela não pretendia voltar ali tão cedo, talvez nunca mais. De volta à casa de Juliana, Rodrigo estava esperando ansiosamente. Quando Marina entregou o pendrive, ele imediatamente o conectou ao seu laptop e começou a examinar o conteúdo. Seu rosto ia ficando cada vez mais sério conforme ele abria arquivo após arquivo. "Isso é ouro, Marina", ele finalmente disse. "Isso é exatamente o que precisávamos. Com essas provas, Eduardo não tem como negar ou minimizar nada. Vamos entrar com o processo de separação amanhã mesmo, e vou incluir um pedido de medida protetiva e bloqueio de bens." Marina assentiu, sentindo um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estava tomando controle da situação, estava lutando por seus direitos. Tristeza porque aquilo significava o fim definitivo de tudo que ela havia sonhado para sua vida, o fim de um casamento que ela havia acreditado ser sólido e verdadeiro. O processo de separação judicial foi protocolado na primeira semana de abril, com toda a documentação que Marina e Rodrigo haviam reunido. O pedido incluía não apenas a dissolução do casamento, mas também medidas de proteção patrimonial, pensão alimentícia para o bebê que estava por nascer e reparação por dano moral devido ao desvio de recursos conjugais. O documento tinha 50 páginas, cada uma meticulosamente detalhada com provas, datas, valores e testemunhos. Quando Eduardo recebeu a notificação judicial em seu escritório, sua reação foi exatamente o que Rodrigo havia previsto. Ele imediatamente entrou em contato com seus próprios advogados, um dos escritórios mais caros e influentes de São Paulo. Mas mesmo com toda a expertise e recursos à disposição, a equipe legal de Eduardo encontrou-se diante de um problema fundamental. As provas eram irrefutáveis. Marina estava na casa de Juliana quando Rodrigo chegou com notícias da primeira audiência. Ela estava sentada no sofá da sala, a barriga, agora com 35 semanas, grande e pesada, folheando uma revista de decoração infantil sem realmente prestar atenção. Nos últimos dias, ela havia se esforçado para focar apenas no bebê, no quarto que estava montando na casa de Juliana, nos preparativos para a chegada do pequeno ser que logo estaria em seus braços. "Marina", Rodrigo disse, sentando-se ao lado dela, "tenho novidades. Eduardo e seus advogados responderam ao processo. Eles estão propondo um acordo." Marina levantou os olhos, surpresa. "Um acordo? Já?" "Sim. Eles sabem que não tem como ganhar se isso for a julgamento. As provas são muito sólidas. Então estão tentando minimizar os danos através de uma negociação." "O que eles estão propondo?" Marina perguntou, curiosa, mas também desconfiada. Rodrigo abriu sua pasta e retirou um documento. "Eles oferecem 50% dos bens do casal, pensão alimentícia de R$ 5.000 mensais para o bebê e R$ 500.000 como compensação pelo dano moral." Marina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. R$ 500.000 soavam como muito dinheiro, mas ela sabia que Eduardo havia desviado muito mais que isso. Só o apartamento que ele comprara para Rafaela custara 3 milhões. "E quanto aos 3 milhões do apartamento da Rafaela?" ela perguntou. "Eles argumentam que foi um investimento empresarial, que Rafaela é sócia de uma das empresas dele e que o apartamento faz parte de um pacote de benefícios corporativos. É mentira, claro, mas eles vão tentar provar isso se formos a julgamento." Marina sentiu a raiva familiar subir em seu peito. "Então ele acha que pode comprar meu silêncio? Acha que pode oferecer dinheiro e fazer tudo isso desaparecer?" "Eu diria que ele está desesperado", Rodrigo respondeu. "E pessoas desesperadas fazem propostas precipitadas. Minha recomendação é que você recuse essa oferta. Podemos conseguir muito mais, tanto em termos financeiros quanto em termos de justiça real." "Recuso", Marina disse sem hesitar. "Não quero o dinheiro dele comprado com mentiras e acordos.
Quero que ele pague pelo que fez. Quero que todos saibam o tipo de pessoa que ele realmente é. Rodrigo sorriu. Um sorriso pequeno, mas orgulhoso. Foi exatamente o que eu esperava que você dissesse. Vamos preparar nossa contraproposta e nos preparar para uma batalha de verdade. Nas semanas seguintes, Marina se viu imersa em um mundo que nunca havia conhecido. O mundo do sistema judicial brasileiro. Reuniões com advogados, análise de documentos, financeiros, entrevistas com testemunhas. Clarice, a empregada que trabalhava na casa e que havia ajudado Marina no dia da internação, concordou em testemunhar. Ela havia presenciado ao longo dos anos muitas das ausências de Eduardo, as desculpas elaboradas, as viagens constantes que agora faziam sentido à luz da verdade. Rodrigo também conseguiu localizar outras pessoas que haviam testemunhado Eduardo e Rafaela juntos. Um funcionário do hotel em Campos do Jordão, onde eles se hospedaram várias vezes. Uma amiga de Rafaela que, quando confrontada com as provas e a gravidade da situação, decidiu colaborar. Cada testemunho adicionava mais camadas à narrativa, construindo um caso cada vez mais forte. Mas não foi apenas Marina quem estava investigando. A equipe de Eduardo também estava trabalhando, tentando encontrar brechas, tentando construir uma defesa que, se não provasse sua inocência, pelo menos minimizasse sua culpa. Eles começaram a espalhar rumores de que Marina era instável emocionalmente, que a gravidez havia afetado sua capacidade de julgamento, que ela estava exagerando a situação. Foi Juliana quem trouxe essas notícias para Marina uma tarde. Tem pessoas da nossa área social falando coisas sobre você, ela disse, visivelmente incomodada. Dizendo que você está tendo uma crise nervosa, que está inventando coisas, que está sendo vingativa porque Eduardo quer se separar. Marina sentiu um aperto no peito. Ela sabia que isso poderia acontecer, que Eduardo tentaria controlar a narrativa, mas ouvir que realmente estava acontecendo era doloroso. Deixe eles falarem, Marina disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. A verdade vai aparecer no tribunal. As provas falam por si mesmas. Mas por dentro, ela estava machucada. Machucada por saber que pessoas que ela considerava amigas estavam duvidando dela. Estavam escolhendo acreditar na versão de Eduardo sem sequer perguntar o lado dela da história. Era mais uma camada de traição, mais uma demonstração de como o dinheiro e o poder podiam manipular percepções e comprar lealdades. Marina estava na 38ª semana de gravidez, quando o caso tomou um rumo inesperado. Rodrigo chegou em casa com uma expressão que Marina não conseguia decifrar, algo entre chocado e satisfeito. "Marina, senta", ele disse, e havia uma urgência em sua voz que imediatamente deixou Marina alerta. "O que aconteceu?", ela perguntou, a mão indo automaticamente para a barriga, protegendo o bebê de qualquer notícia ruim. "Nossos investigadores descobriram algo. Algo grande." Rodrigo pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Rafaela não é apenas a amante de Eduardo. Ela é, ou pelo menos foi, casada." Marina piscou, processando a informação. "Casada? Com quem?" "Com um empresário do Paraná. Eles ainda estão tecnicamente casados, embora ela tenha saído de lá há 2 anos e meio. O marido dela nem sabia onde ela estava. Ele a procurou, tentou entrar em contato, mas ela simplesmente desapareceu da vida dele." "Mas o que isso significa para o nosso caso?" Marina perguntou, ainda confusa sobre a relevância. "Significa muitas coisas", Rodrigo explicou, abrindo seu laptop e mostrando documentos para Marina. "Primeiro, o apartamento que Eduardo comprou para ela pode ter complicações legais, já que ela ainda está casada e não houve partilha de bens no casamento dela. Segundo, isso muda completamente a narrativa que Eduardo estava tentando construir de que Rafaela é uma parceira de negócios legítima. E terceiro, e talvez mais importante, o marido dela está disposto a testemunhar. Ele quer saber para onde foi o dinheiro que desapareceu das contas conjuntas deles antes dela partir." Marina sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, havia uma satisfação sombria em saber que Eduardo havia se envolvido com alguém que também era capaz de mentir e manipular. Por outro lado, havia tristeza ao perceber quão profunda era essa teia de enganos. "Rodrigo,
Eu só quero que isso acabe, Marina disse cansada. Estou exausta, física e emocionalmente exausta. Meu bebê vai nascer em breve, e eu não quero que os primeiros dias da vida dele sejam marcados por toda essa batalha judicial. Rodrigo sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei, Marina, eu sei que está sendo difícil, mas estamos chegando ao fim. Com essas novas informações, a equipe de Eduardo vai ter que reconsiderar completamente sua estratégia. Eles sabem que estão perdendo. E Rodrigo estava certo. 2 semanas depois, quando Marina já estava na 40ª semana de gravidez, aguardando ansiosamente os primeiros sinais de trabalho de parto, os advogados de Eduardo entraram em contato novamente. Desta vez, a proposta era significativamente diferente. Eles ofereciam 65% dos bens conjugais para Marina, pensão alimentícia de R$10 mil mensais para o bebê, mais R$2 milhões como compensação pelos danos morais e patrimoniais. Além disso, Eduardo renunciaria à guarda compartilhada, aceitando apenas um regime de visitação supervisionada até que o bebê completasse 3 anos de idade. Marina estava no hospital quando recebeu a notícia. Havia entrado em trabalho de parto na madrugada anterior e agora, após 12 horas de contrações cada vez mais intensas, estava em uma sala de parto, cercada por Juliana, a doutora Cecília e 2 enfermeiras. Rodrigo havia chegado correndo ao hospital quando soube do trabalho de parto, e foi durante um intervalo entre as contrações que ele mostrou a proposta para Marina. É uma proposta muito boa, Marina, ele disse, segurando sua mão. É provavelmente a melhor que vamos conseguir sem ir a julgamento, o que poderia levar meses ou até anos. Marina olhou para o documento, tentando se concentrar nas palavras através da névoa de dor e cansaço. E o apartamento que ele comprou para ela? Ela perguntou, sua voz rouca. Faz parte dos bens que serão vendidos e divididos. Rafaela terá que sair de lá. Marina fechou os olhos, respirando profundamente, conforme outra contração começava a construir. Quando a dor passou, ela olhou para Rodrigo e assentiu. Aceito. Aceito para que eu possa focar no meu filho, para que eu possa começar minha vida de novo sem essa sombra sobre mim. Rodrigo sorriu aliviado e rapidamente enviou uma mensagem para os advogados de Eduardo, confirmando a aceitação. Menos de 1 hora depois, enquanto Marina finalmente segurava seu filho nos braços, um menino perfeito de 3,5 kg, com os olhos escuros e curiosos, os documentos já estavam sendo preparados para assinatura. Marina olhou para o rosto do bebê, para aquele ser minúsculo e perfeito que havia crescido dentro dela durante todos aqueles meses turbulentos, e sentiu uma onda de amor tão intensa que tirou seu fôlego. Ela havia decidido chamá-lo de Gabriel, um nome que significava força de Deus, porque ela precisava acreditar que havia uma força maior que a havia sustentado através de tudo aquilo. Oi, meu amor, ela sussurrou para o bebê, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sou sua mãe, e eu prometo que vou te proteger sempre. Vou te dar todo o amor do mundo. Você nunca vai se sentir abandonado ou enganado. Você vai crescer sabendo o que é verdade, o que é lealdade, o que é amor de verdade. Juliana estava ao lado da cama, também chorando, fotografando aquele momento precioso. Rodrigo observava de perto, uma expressão de ternura e proteção em seu rosto. Ele é perfeito, Marina, Juliana disse, acariciando suavemente a cabeça do bebê. Absolutamente perfeito. Eduardo havia pedido para estar presente no parto, mas Marina negou. Ela não queria que aquele momento, um dos mais importantes e sagrados de sua vida, fosse marcado pela presença de alguém que havia causado tanta dor. Eduardo poderia conhecer o filho depois em um ambiente controlado, mas não ali, não naquele momento. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria intensa e cansaço profundo. Marina estava aprendendo a ser mãe, navegando pelos desafios da amamentação, das trocas de fraldas, das noites sem dormir. Juliana e Bruno foram um suporte incrível, ajudando com tudo, cuidando de Marina enquanto ela se recuperava do parto e cuidava do bebê. Foi durante uma dessas noites,
quando Gabriel tinha 5 dias de vida e Marina estava acordada às 3 da manhã amamentando, que ela finalmente permitiu-se sentir tudo que havia reprimido nos últimos meses. As lágrimas vieram em ondas, silenciosas para não acordar o bebê, mas intensas e purificadoras. Ela chorou pela perda do casamento, pela traição, pela imagem perfeita de vida que havia se despedaçado, mas também chorou de alívio porque finalmente estava livre, porque tinha seu filho nos braços, porque tinha uma família que a apoiava incondicionalmente. Quando o choro passou, Marina sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse liberado um peso que carregava há meses. Ela olhou para Gabriel, que mamava tranquilamente, os olhinhos fechados, completamente confiante nos braços da mãe, e sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou para ele. Eu e você, meu amor, nós vamos ficar bem. O acordo de separação foi oficialmente assinado quando Gabriel completou 2 semanas de vida. Marina foi ao cartório acompanhada por Rodrigo, levando Gabriel em um carrinho de bebê. Eduardo estava lá com seus advogados, parecendo visivelmente mais magro e cansado do que Marina se lembrava. Quando ele viu o bebê pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Havia arrependimento ali, Marina podia ver, mas também resignação. Ele é bonito, Eduardo disse suavemente, mantendo distância respeitosa. Posso? Marina hesitou, mas então assentiu. Eduardo se aproximou do carrinho e olhou para Gabriel, que estava acordado, olhando ao redor com curiosidade infantil. Oi, Gabriel, Eduardo disse, a voz embargada. Eu sou seu pai. Sei que não fiz tudo certo, sei que cometi muitos erros, mas quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sempre vou te amar. Marina observou a cena com sentimentos misturados. Parte dela queria proteger Gabriel daquele homem que havia causado tanto sofrimento. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava na importância de um pai na vida de uma criança, queria dar a Eduardo a chance de ser melhor, de aprender com seus erros. Você vai poder visitá-lo, Marina disse, nas condições que estabelecemos. Mas, Eduardo, se você realmente ama esse bebê, vai precisar provar através das suas ações, não apenas das suas palavras. Eduardo assentiu, limpando os olhos discretamente. Eu vou. Eu prometo que vou fazer melhor. A assinatura dos documentos foi rápida e formal. Cada página representava o fim oficial de um capítulo da vida de Marina e o início de outro. Quando terminaram, Marina sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. Alívio porque finalmente estava fechando aquela porta. Nas semanas seguintes, Marina começou a reconstruir sua vida. Ela e Gabriel se mudaram para um apartamento menor, mas aconchegante, no bairro de Pinheiros. Era um espaço que ela escolheu e decorou sozinha, cada objeto, cada cor, cada móvel refletindo quem ela realmente era. Não quem ela achava que precisava ser para se encaixar na vida de Eduardo. Com parte do dinheiro da separação, Marina abriu sua própria empresa de arquitetura, focando em projetos residenciais pequenos e médios. Era um recomeço profissional que ela havia adiado por anos e agora, finalmente, sentia-se pronta para perseguir seus próprios sonhos. Clarice continuou trabalhando para ela, agora como babá de Gabriel algumas vezes por semana, permitindo que Marina tivesse tempo para trabalhar e começar a reconstruir sua identidade profissional. Juliana e Rodrigo eram presença constante, tios dedicados que adoravam passar tempo com o sobrinho. Eduardo começou as visitas supervisionadas quando Gabriel completou 2 meses. As primeiras foram tensas e desconfortáveis, com Eduardo claramente desajeitado segurando o bebê, sem saber direito como interagir com aquele ser tão pequeno e frágil. Mas com o tempo, ele foi aprendendo. Marina observava de longe, sempre presente durante as visitas conforme o acordo estipulava, e via como Eduardo gradualmente se transformava na presença do filho. Quanto a Rafaela, Marina soube através de Rodrigo que ela e Eduardo haviam terminado o relacionamento logo após a assinatura do acordo. A pressão legal, o escândalo que havia se tornado público nos círculos sociais de São Paulo e o peso das mentiras
Finalmente haviam destruído o que quer que existisse entre eles. Rafaela havia retornado para Curitiba, confrontada pelo marido que nunca havia se divorciado dela, e Eduardo ficou sozinho, tendo perdido tanto sua família quanto seu romance secreto. Marina não sentia prazer nisso. Na verdade, ela não sentia quase nada em relação a Eduardo agora. A raiva havia se dissipado, substituída por uma indiferença quase completa. Ele era o pai do seu filho, e isso exigia um nível básico de civilidade e cooperação, mas além disso, ele não tinha mais nenhum poder sobre suas emoções. 1 ano havia passado desde o nascimento de Gabriel, e Marina estava sentada no escritório de sua empresa, revisando plantas de um projeto residencial em Perdizes, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Alô? Marina Albuquerque? Uma voz feminina, educada, mas nervosa. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Camila Ferreira. Eu sou jornalista da revista Viver Bem. E estamos fazendo uma matéria especial sobre mulheres que reconstruíram suas vidas após situações difíceis. Seu nome foi mencionado por algumas pessoas, e gostaríamos de saber se você teria interesse em contar sua história. Marina sentiu o coração acelerar. Sua história ainda era relativamente privada, conhecida apenas por amigos, próximos e pela família. A ideia de torná-la pública, de se expor dessa forma, era assustadora. Eu não sei, Marina respondeu hesitante. É uma situação muito pessoal. E tenho meu filho para pensar. Não quero que ele cresça e encontre detalhes íntimos da vida dele expostos na internet. Entendo perfeitamente sua preocupação, Camila disse respeitosamente. E garantimos total controle sobre o que será publicado. Você pode revisar a matéria antes de sair, pode vetar qualquer informação que considere muito pessoal. A ideia não é expor sua intimidade, mas sim inspirar outras mulheres que possam estar passando por situações semelhantes. Mostrar que é possível recomeçar, que é possível encontrar força mesmo nos momentos mais difíceis. Marina pensou sobre isso. Quantas vezes, nos últimos meses, ela havia se sentido completamente sozinha? Quantas vezes havia desejado ter alguém para conversar, alguém que tivesse passado por algo parecido e pudesse dizer que do outro lado havia luz? Talvez sua história pudesse ser isso para outra pessoa. Deixe-me pensar sobre isso, Marina finalmente disse. Pode me enviar mais detalhes por e-mail? Vou conversar com minha família e depois te dou uma resposta. Camila agradeceu e enviou as informações. Marina desligou o telefone e ficou olhando pela janela do escritório. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético, milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias vitórias. Naquela noite, Marina conversou sobre a proposta com Juliana e Rodrigo durante um jantar na casa dela. Gabriel estava dormindo no berço no quarto ao lado e os 3 adultos estavam sentados à mesa da cozinha, comendo a lasanha que Juliana havia trazido. Eu acho que você deveria fazer, Juliana disse sem hesitar. Sua história é poderosa, Marina. É uma história de coragem, de resiliência. Quantas mulheres estão por aí, em casamentos infelizes, sendo enganadas, mas com medo de dar o primeiro passo porque não sabem se vão conseguir sobreviver sozinhas? Juliana tem razão, Rodrigo concordou. E do ponto de vista legal, não há nenhum problema. O processo está encerrado, o acordo foi cumprido. Você tem todo o direito de contar sua versão da história. Marina mordeu o lábio pensativa. Mas e o Gabriel? E quando ele crescer e ler sobre tudo isso? Como ele vai se sentir sabendo que toda a internet pode acessar detalhes sobre a separação dos pais dele? Gabriel vai crescer sabendo a verdade de qualquer forma, Juliana disse gentilmente. A questão é, você quer que ele aprenda essa verdade através de fofocas e meias-verdades ou através de uma narrativa honesta, contada por você, sobre como a mãe dele foi forte o suficiente para protegê-lo e começar uma nova vida? Marina sabia que Juliana estava certa. Ela dormiu pensando nisso e pela manhã, enquanto amamentava Gabriel e observava o sol nascendo pela janela do apartamento, tomou sua decisão.
Ela ligaria para Camila e aceitaria fazer a entrevista. A entrevista aconteceu 2 semanas depois, no próprio escritório de Marina. Camila chegou com um fotógrafo e um gravador, mas sua abordagem foi gentil e respeitosa. Ela fez perguntas cuidadosas, deu a Marina tempo para pensar nas respostas e nunca pressionou quando Marina disse que certos detalhes eram privados demais para serem compartilhados. Marina contou sobre a descoberta da traição, sobre o choque emocional que a levou à internação, sobre a luta legal que se seguiu. Mas ela também falou sobre a força que descobriu dentro de si mesma, sobre o apoio da família, sobre como tornar-se mãe havia dado a ela um propósito renovado. Ela falou sobre abrir sua própria empresa, sobre reconstruir sua identidade profissional, sobre aprender a confiar novamente em seu próprio julgamento. Há um momento em que você percebe que a traição não define você. Marina disse durante a entrevista, suas palavras fluindo com uma convicção que ela mesma se surpreendia em sentir. Define quem traiu, não quem foi traído. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, é quando a cura verdadeira começa. A matéria foi publicada 1 mês depois, na edição de dezembro da revista, com uma foto linda de Marina no escritório, segurando Gabriel no colo, ambos sorrindo. O título era Arquitetando uma Nova Vida. Como Marina transformou dor em recomeço. A resposta foi imediata e avassaladora. O e-mail de Marina foi inundado com mensagens de mulheres de todo o Brasil compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter tido a coragem de falar, pedindo conselhos sobre como dar os primeiros passos para sair de relacionamentos tóxicos. Marina respondeu cada mensagem pessoalmente. Ela sabia o que era sentir-se sozinha naquela dor, e se suas palavras podiam oferecer algum consolo, alguma direção para outra pessoa, ela queria fazer isso. Foi através de uma dessas mensagens que Marina conheceu Beatriz, uma psicóloga especializada em terapia para mulheres que haviam sofrido traumas relacionados a traição e abuso emocional. Beatriz entrou em contato propondo uma parceria. Ela queria criar um grupo de apoio e achava que a história de Marina poderia ajudar a divulgá-lo e a encorajar outras mulheres a participar. Marina aceitou imediatamente. O grupo começou com apenas 5 mulheres, reunindo-se semanalmente em uma sala que Beatriz alugava em Pinheiros. Mas, em poucos meses, havia crescido para 20 participantes, todas com histórias diferentes, mas todas compartilhando a experiência comum de terem confiado em alguém que as traiu. Participar daquele grupo foi transformador para Marina de maneiras que ela não havia antecipado. Ouvir as histórias das outras mulheres, perceber que sua dor não era única, que havia milhares de outras pessoas passando pelas mesmas emoções, pelos mesmos desafios, a fez sentir-se menos sozinha, e ao mesmo tempo, poder compartilhar sua própria jornada de cura, poder dizer para outras mulheres que sim, era possível recomeçar, era possível ser feliz novamente, deu a Marina um senso de propósito que ia além do trabalho e da maternidade. Enquanto Marina florescia profissional e pessoalmente, Eduardo seguia um caminho muito diferente. Ele havia tentado retomar sua vida social e profissional depois da separação, mas descobriu que sua reputação havia sido irreparavelmente manchada. Clientes começaram a questionar sua integridade, sócios se afastaram, preocupados com a associação a alguém que havia sido exposto publicamente por desvio de recursos conjugais. Amigos que antes o admiravam, agora o evitavam em eventos sociais. Eduardo começou a aparecer nas visitas a Gabriel, visivelmente mais magro, com olheiras profundas, uma sombra do homem confiante que Marina havia conhecido. Ela nunca perguntava sobre sua vida pessoal, limitando as conversas apenas ao necessário relacionado ao Gabriel. Mas Rodrigo, que mantinha contato com alguns conhecidos em comum, às vezes trazia notícias. Ele perdeu 3 contratos grandes este mês, Rodrigo comentou. Um dia, enquanto ele e Marina tomavam café em seu escritório. E ouvi dizer que está tendo que vender a empresa, ou pelo menos vender sua participação majoritária. Os outros sócios querem afastá-lo da gestão. Marina sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar.
Não era satisfação exatamente, nem pena. Talvez fosse apenas o reconhecimento de que ações têm consequências, que a vida tem uma forma de equilibrar as coisas. E a Rafaela? Marina perguntou, surpresa consigo mesma por ter curiosidade. Última notícia que tive foi que ela está em Curitiba, tentando reconstruir seu casamento. O marido dela, aparentemente, ainda a ama apesar de tudo e está disposto a tentar de novo. Marina balançou a cabeça, pensando em como a vida era estranha. Ela, que havia sido a esposa traída, estava agora prosperando, construindo uma nova vida cheia de propósito e significado. Enquanto Eduardo e Rafaela, que haviam buscado felicidade através da traição e do engano, estavam ambos enfrentando as ruínas do que haviam criado. Gabriel estava com 1 ano e meio quando Marina conheceu Daniel. Foi em um evento de arquitetura, uma exposição de design sustentável no MASP. Ela estava lá profissionalmente, analisando projetos inovadores, quando esbarrou literalmente em um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos cor-de-mel. Desculpe, eles disseram ao mesmo tempo, rindo do momento desajeitado. Eu não estava olhando para onde ia, Marina disse, ajeitando a bolsa que havia caído do ombro no impacto. Nem eu, o homem respondeu, sorrindo. Estava muito concentrado naquele projeto de telhado verde ali. Sou Daniel Fonseca, engenheiro civil. Marina Albuquerque, arquiteta. Eles apertaram as mãos, e Marina sentiu uma energia estranha naquele toque, algo que ela não sentia há muito tempo. Eles começaram a conversar sobre os projetos expostos, e a conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Trabalho, vida em São Paulo, desafios da profissão. Quando Marina percebeu, já havia se passado 2 horas e ela estava rindo mais do que havia rido em meses. Daniel era divorciado há 3 anos, tinha um filho de 10 anos que morava com a ex-esposa, mas que ele via regularmente. Ele foi honesto sobre seu passado desde o início, e havia algo refrescante nessa abertura, nessa falta de jogos ou manipulações. Gostaria de continuar essa conversa em algum outro momento? Daniel perguntou quando o evento estava terminando. Talvez um café? Ou jantar, se você preferir. Marina hesitou. Não, por falta de interesse, mas porque a ideia de começar qualquer tipo de relacionamento ainda a assustava. Mas então, ela se lembrou das palavras que havia dito para as mulheres do grupo de apoio apenas semana passada. Você não pode deixar que o medo do que aconteceu antes te impeça de viver o que pode acontecer depois. Um café seria ótimo, ela respondeu, sorrindo. O relacionamento que se desenvolveu entre Marina e Daniel foi completamente diferente de tudo que ela havia experimentado com Eduardo. Era lento, cuidadoso, baseado em honestidade e comunicação constante. Daniel não tinha pressa, respeitava os limites de Marina, entendia que ela estava em processo de cura e que precisava de tempo. Levou 6 meses até Marina se sentir pronta para apresentar Daniel a Gabriel. Ela havia conversado com um terapeuta infantil, querendo fazer tudo da maneira certa, querendo garantir que Gabriel não ficasse confuso ou inseguro. A primeira reunião foi em um parque, casual e descontraída. Daniel levou seu próprio filho, Mateus, e as crianças brincaram juntas, enquanto os adultos conversavam. Gabriel, que agora tinha 2 anos e já falava frases completas, parecia intrigado, mas não intimidado por Daniel. Ele não o chamou de pai, claro. Sabia que tinha um pai que o visitava regularmente. Mas ele aceitou Daniel como uma presença positiva em sua vida, alguém que fazia sua mãe sorrir. Eduardo, quando soube sobre Daniel, reagiu com ciúmes e ressentimento, mas Marina foi firme. Ela tinha direito de seguir em frente, de encontrar felicidade. E enquanto ela respeitava o papel de Eduardo como pai de Gabriel, sua vida pessoal não era mais assunto dele. 2 anos depois do nascimento de Gabriel, Marina estava em um lugar completamente diferente de onde havia começado. Seu escritório de arquitetura havia crescido, agora com 3 funcionários e uma lista de clientes em constante expansão. O grupo de apoio para mulheres havia se tornado uma organização sem fins lucrativos oficialmente registrada, oferecendo não apenas suporte emocional,
mas também orientação jurídica e profissional para mulheres em processo de separação. Marina havia comprado um apartamento maior em Pinheiros, com um quarto extra que ela usava como home office e onde Gabriel podia ter seu próprio espaço de brinquedos. As paredes eram decoradas com as plantas arquitetônicas de seus projetos favoritos, fotos de Gabriel em vários momentos de sua vida e uma grande foto dela com Juliana e Rodrigo, os três abraçados, rindo. Daniel era agora uma presença constante em suas vidas, embora ainda mantivessem apartamentos separados. Marina não tinha pressa de casar novamente, se é que algum dia casaria. Ela havia aprendido que felicidade não dependia de um certificado ou de um status social. Dependia de honestidade, de respeito mútuo, de amor genuíno e de escolher todos os dias construir algo saudável. Em uma noite de sábado, enquanto Gabriel dormia e Marina estava na sala preparando uma apresentação para um cliente, ela se permitiu parar por um momento e olhar ao redor. Para o apartamento que ela havia escolhido e decorado, para a vida que ela havia construído com suas próprias mãos, para a independência e a força que havia conquistado. Ela pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Havia milhares delas agora, mas ela foi até as mais antigas, até aquelas que haviam sido tiradas no hospital no dia que Gabriel nasceu. Ela olhou para o rosto daquela Marina, com os olhos inchados de choro, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor, mas também pela determinação feroz de proteger seu filho. Nós conseguimos, Marina sussurrou para aquela versão de si mesma. Olha onde estamos agora. Nós não. Apenas sobrevivemos. Nós prosperamos. Quanto a Eduardo, ele havia finalmente encontrado alguma estabilidade em sua vida. Não mais como o empresário poderoso e influente que havia sido, mas como um consultor trabalhando para outras empresas. Ele havia perdido muito, sim, mas também havia aprendido lições valiosas sobre o custo das mentiras e da traição. Suas visitas a Gabriel haviam se tornado mais consistentes, mais genuínas. Ele estava tentando, finalmente, ser um pai presente, ainda que em doses limitadas. Marina nunca o perdoou completamente, e provavelmente nunca perdoaria. Mas ela havia aprendido a deixar ir a raiva, a não permitir que o ressentimento envenenasse sua vida. Eduardo era parte do passado dela, o pai do seu filho, mas não tinha mais poder sobre suas emoções ou suas escolhas. Em uma tarde de domingo, Marina estava no parque com Gabriel e Daniel. Gabriel corria pelo gramado, perseguindo pombos, rindo daquela forma despreocupada que apenas crianças conseguem. Daniel estava ao lado de Marina no banco, segurando sua mão, os dois observando o menino brincar. Você parece em paz, Daniel comentou, olhando para Marina. Marina sorriu, apertando a mão dele. Eu estou. Levou tempo, muita terapia, muitas noites de choro e muita força que eu nem sabia que tinha. Mas sim, eu estou em paz. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, Daniel disse, beijando sua testa suavemente. Marina olhou para Gabriel, que agora estava mostrando uma folha para Daniel, pedindo que ele identificasse de que árvore era. Ela olhou para a cidade ao redor, para São Paulo com toda a sua complexidade e suas oportunidades. Ela olhou para sua própria vida, para tudo que havia perdido e tudo que havia ganhado. E então, ela percebeu algo fundamental. A traição de Eduardo não havia destruído sua vida. Havia destruído a vida que ela pensava que tinha, uma vida construída sobre mentiras e falsas seguranças. Mas daquelas ruínas, ela havia construído algo muito mais autêntico, muito mais forte. Havia construído uma vida que era verdadeiramente dela, baseada em suas próprias escolhas, seus próprios valores, sua própria força. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Gabriel voltou correndo, jogando-se nos braços de Marina, falando animadamente sobre todas as coisas que havia descoberto no parque. Marina o abraçou apertado, respirando o cheiro do cabelo dele, sentindo o peso precioso daquele pequeno corpo contra o seu. Mamãe te ama muito, ela sussurrou no ouvido dele. Eu também te amo, mãe, Gabriel respondeu, com aquela sinceridade simples e profunda que apenas crianças possuem.
E naquele momento, com seu filho nos braços, com Daniel ao seu lado, com a cidade que ela amava ao redor e com a vida que ela havia corajosamente reconstruído, estendendo-se diante dela cheia de possibilidades, Marina Albuquerque finalmente se permitiu acreditar completamente no que ela sempre havia dito para as outras mulheres. É possível recomeçar, é possível curar, é possível ser feliz novamente. Não da mesma forma que antes. Não com a ingenuidade e a confiança cega que ela teve no passado, mas com algo muito mais valioso, com consciência, com força, com a certeza de que ela poderia enfrentar qualquer tempestade porque já havia sobrevivido à pior delas. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Gabriel pulando entre eles, segurando uma mão de Marina e uma de Daniel, Marina olhou para o céu que escurecia e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Ela nunca mais permitiria que alguém definisse seu valor. Nunca mais colocaria sua felicidade completamente nas mãos de outra pessoa. Nunca mais ignoraria os sinais de que algo estava errado. Mas também prometeu que nunca deixaria de acreditar no amor verdadeiro. Nunca deixaria a desconfiança paralisar sua capacidade de se conectar com outras pessoas. Nunca permitiria que a dor do passado envenenasse as alegrias do presente. Ela havia aprendido a lição mais importante, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E Marina havia se levantado. Havia se levantado e construído uma vida da qual se orgulhava, uma vida que valia a pena viver. E enquanto dirigia de volta para casa naquela noite, com Gabriel cantarolando no banco de trás e Daniel enviando uma mensagem doce sobre o dia maravilhoso que haviam passado juntos, Marina sorriu para si mesma, porque ela sabia, com absoluta certeza, que o melhor ainda estava por vir, que cada dia era uma nova oportunidade de crescer, de amar, de construir. E ela estava pronta para abraçar todas essas oportunidades com os braços abertos e o coração curado. A história de Marina não era sobre vingança ou sobre derrotar o vilão. Era sobre algo muito mais profundo e poderoso. Era sobre uma mulher que se recusou a ser definida pela traição que sofreu, que escolheu transformar dor em crescimento, lágrimas em força, desespero em determinação. Era sobre descobrir que a felicidade verdadeira não vem de ter uma vida perfeita aos olhos dos outros, mas de ter uma vida autêntica aos seus próprios olhos. E ao final daquele dia, quando Marina colocou Gabriel para dormir, beijou sua testa e desejou boa noite, ela olhou ao redor do apartamento que era seu lar, construído com seu próprio trabalho, decorado com suas próprias escolhas, preenchido com amor genuíno e verdadeiro. E finalmente, pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não no final de uma jornada, mas no meio de uma vida que ainda tinha milhares de capítulos para escrever. E dessa vez, ela seria a autora de cada palavra, a criadora de cada cena, a protagonista de sua própria história. Uma história de recomeços, de coragem, de amor próprio e de uma força que ela nunca soube que possuía até que precisou encontrá-la. E essa talvez seja a lição mais bonita de todas, que às vezes é preciso perder tudo o que achávamos que precisávamos para descobrir tudo o que realmente somos capazes de ser.